compartilhamento em grupo quando dentro das aulas existem as pessoas que estão participando aqui estão compartilhando coisas pessoais. Se forem dúvidas teóricas, tá tudo bem compartilhar a aula, colocar a aula no YouTube, mas quando são temas muito específicos, muito íntimos, e geralmente a gente trabalha com um assunto que evoca, assim, um pouco mais de intimidade, muita coisa acaba atravessando bastante a nossa própria história, né? E então a gente acaba, eu evito de fazer esse compartilhamento, então eu quero que vocês fiquem seguras e seguras em relação a isso. Pessoal que estiver chegando aqui pelo Instagram, na bio tem um link para o grupo de estudos. O pessoal do grupo de estudos vai ter acesso ao material. O pessoal que estiver aqui pelo Instagram não vai ter acesso ao material. Então, se você quiser acompanhar essa aula direitinho, com material, com discussão, é bom vocês estarem dentro do grupo, tá? Eu vou me direcionar muito mais aqui para outra câmera, mas eu estou aqui com vocês, quero ler as perguntas que vocês trouxerem. E vai ser com certeza aqui um dia muito especial. Vamos lá. Abrindo para o pessoal, um monte de gente está chegando ao mesmo tempo. Quero agradecer aqui bastante a presença de cada um de vocês. Quero agradecer também aqui a paciência nesse comecinho de aula. Oi, Maristela, querida, Kátia. Tem aqui um nomezinho de João Pedro, mas não sei se eu estou vendo João Pedro, acho que não. Maria Angélica, Ionara, Maria Alice, Clemilton, querido, bem-vindo, bem-vindas, tá? Pessoal que está aqui no Instagram também. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou mudar a configuração aqui para mim da minha tela, porque eu quero ver o maior número de pessoas. Ah, tá acontecendo, que coisa boa. Eu quero ver o maior número de pessoas possíveis dentro da tela que tá aqui comigo agora dentro do Meet, né? Se vocês ficarem com o rostinho assim, é tão bom, porque daí eu vou pegando o feedback de vocês, a gente vai acompanhando. Então, quem puder abrir ao longo da conversa e da aula, vai ser com certeza muito bem-vindo. Tem mais um pessoal entrando. Vou deixar essa câmerazinha aqui aberta enquanto isso. E vamos lá, pessoal. Hoje, então, é a primeira aula de um projeto, e nesse projeto que eu trago para vocês hoje é uma aula que eu fiz essa semana. Eu vou confessar para vocês, é a primeira vez que eu estou dando essa aula. Eu peguei um conteúdo inaugural, realmente. É um conteúdo que hoje eu vou falar de couraças, quero dialogar bastante com terapeutas integrativos e complementares, porque daí eu acho que a gente faz esse exercício de falar com pessoas que estão vindo com necessidades diferentes, com settings terapêuticos que são um pouco diferentes, pessoal da massoterapia, pessoal dos trabalhos mais energéticos, pessoal do trabalho um pouco mais corporal. E hoje eu estou trazendo para vocês um referencial que, para mim, ele é um referencial novo, que é o referencial principalmente do Navarro. Então, eu estou aqui, estou abrindo tudo de novo, porque eu tive que mudar essa organização dessa aula. E eu quero abrir hoje com vocês vão estar recebendo aqui no final da aula esse material integral dentro do grupo de alunos, tá? Eu vou colocar a apresentação aqui para mim. Paciência, porque eu estou mudando totalmente toda a minha lógica, toda a estrutura montadinha, bonitinha. E hoje a gente vai falar sobre conexão. Hoje a gente vai falar sobre a nossa ativação tônica junto com o nosso paciente. Hoje a gente vai falar bastante sobre couraças musculares e a gente vai fazer todo um enredo, toda uma costura bem importante aqui de como é que funciona as nossas práticas, tá?
Ok. Quero ver se vocês estão começando a me ver. Se não sair essa apresentação hoje, paciência, eu apresento para vocês pelo. O que está acontecendo, gente? Meu computador não está abrindo uma tela. Peço desculpas para vocês, eu sou super organizada, viu? Tentando ficar tranquila aqui. Ok, vou fazer do jeito que dá. Amanhã espero que tudo já seja muito melhor apresentado. Então, bora que agora a gente começa com a teoria. Não vou enrolar mais, não. Bom, apresentação. Ok, o corpo com conexão. Semana o corpo com conexão. Vamos lá. Primeiro pressuposto dessa aula, né? Essa aula é uma aula em que a gente tem que trazer 3 cenários iniciais de conversa. Primeiro, a leitura das couraças musculares, né? Quem aqui não teve nada, quem aqui está começando agora com couraças musculares, é, eu vou dar uma passagem muito breve e eu quero fazer um convite para vocês que estão fazendo esse começo com as couraças musculares. A gente vai ter uma conversa num outro momento em que a gente vai estar explorando é, a introdução bem do comecinho, para que todo mundo possa acompanhar de fato esse esse conteúdo, tá? Pronto, gente, eu não vou mexer em mais nada, porque cada botão que eu aperto, alguma coisa sai do lugar. Vamos lá, estamos com 18 pessoas aqui, um pessoal chegando no Instagram, o pessoal do Instagram está começando agora, atrasou tudo, tá tudo certo. Então vamos lá. Então, o que que eu estou falando? A gente vai falar sobre o corpo que conecta, e o corpo que conecta, ele tem um pressuposto, a aula de hoje, de 3 aspectos que a gente tem que saber, tá? Primeiro aspecto que a gente tem que saber. Acho que aqui todo mundo, de alguma maneira, já trabalha com isso e já sabe que quando a gente está falando desse modelo integrativo, a gente está falando, e que a psicoterapia corporal embasa também, a gente está falando da relação corpo, energia, emoção, vinculados como algo que o Reich chamou unidade funcional. A galera que há de anotar, coloca aí primeiro marco do nosso passo, temos um pressuposto, 3 pressupostos nessa aula. O primeiro pressuposto é esse da unidade funcional, ok? Depois a gente vai combinar um momento para quem está chegando bem do comecinho, porque eu quero fazer um curso introdutório com vocês. Segundo pressuposto, a partir desse conceito de que está tudo muito estruturado, o Reich pensou 7 anéis centrais de couraça. Vamos só definir a couraça para poder avançar. Couraças são anéis de tensão muscular, né, que envolvem grupos de músculos que envolvem o nosso corpo num anel circular e que tem uma função comum: fazer todos esses músculos juntos, quando contraem cronicamente, eles estão inibindo uma expressão, uma emoção, algo que a gente não pôde fazer contato, que a gente não pôde expressar com segurança ao longo do nosso desenvolvimento. O clássico que eu sempre mostro para vocês, porque dá para ver que todo mundo conhece, é engole o sapo, engole o choro, engole a seco, e a gente vai fazendo essa tensão, né, aqui nessa região, para essa contração ficar muito fixada. Então, esse é o segundo pressuposto, que é o entendimento do que são as couraças musculares. Entendendo essas couraças, nós vamos trabalhar com a ocular, a oral, a cervical, a torácica, a diafragmática, que é muito importante para a gente, a, a pélvica, né? Abdominal, perdão, abdominal e pélvico, né? Então, são
os principais anéis que a gente vai trabalhar. Mas a gente não vai trabalhar só com o anel, da maneira como o Reich estruturou. A gente também trabalha em camadas, de uma camada mais superficial para uma camada muito mais profunda, né? E além disso, o Boadella, criador da biossíntese, né? Biossíntese é a prima irmã da bioenergética, mas a biossíntese tem aquele olhar muito amoroso ali para o processo da gestação, para os primeiros meses de vida. O Boadella vai falar que além dessa organização, então, das couraças musculares, que a gente conhece pelo Reich, além de pensar as camadas de tubos, que é uma contribuição muito grande do Stanley Kellyman, né, que fez aquele livro, Anatomia das Emoções. O Boadella traz mais uma forma de pensar as estruturas do corpo, que são as pontes, né? O que o Boadella traz? Estou convocando mesmo todo esse conhecimento para a gente colocar essa salada, todo mundo juntinho aqui, porque são coisas que são premissas do nosso trabalho, coisas que, quando a gente está conversando, tudo isso está nesse caldeirãozinho da psicorporal para a gente poder fazer hoje o trabalho de conexão, tá? Então, o que o Boadella está contribuindo? Ele contribui com dois ramos que eu quero trazer aqui hoje. São os dois que eu conheço um pouco melhor. O primeiro ramo, ele trabalha com o desenvolvimento embrionário. Isso significa que ele pensa o desenvolvimento do bebê, né? E a partir dessas experiências do desenvolvimento do bebê intraútero e depois éstero, né? Essa gestação que continua fora do útero por um tempo, ele vai falar que tem pessoas mais mesodermas, que são pessoas mais conectadas à musculatura, mais conectadas à ação, ao movimento. Pessoas mais ectodermas, que é o tecido nervoso, é aquela parte embriológica que vai dar a construção dos nossos tecidos nervosos, né? Não só cérebro, não só representando a razão, mas essa parte, né, de toda essa ramificação neurológica que a gente tem no nosso corpo, né? Que é o segundo. E um terceiro tipo de pessoa, que é uma pessoa mais endoderma. Endoderma significa aquele tecido embrionário que vai estar construindo, então, os tecidos, né? Então, vamos lá, falamos de, pensando Boadella, falamos de uma organização muscular, emocional, psíquica. Estou fazendo o mesmo trajetinho que a gente faz com as couraças musculares do Reich. Então, a gente vai pegar esse mesmo trajetinho e vai pensar que existem pessoas mais da musculatura e do movimento, mais da razão do intelecto e da parte neurológica, e as mais das emoções profundas. Mas não é só isso. Da mesma maneira como na organização das coraças musculares, que o Reich estrutura, uma couraça dialoga com a outra, porque nós somos tudo isso ao mesmo tempo agora, né? Então, ao mesmo tempo que isso acontece, quando a gente está falando endoderma, mesoderma, ectoderma, a gente também está falando que o Adela traz esse conceito belíssimo de que existem pontes de comunicação entre uma dessas estruturas e outras, né? Um exemplo importantíssimo de ponte que a gente está usando nesse momento, o nosso pescoço, né? E o nosso pescoço como essa ponte, né? Que vai ajudar a gente a articular o que a gente pensa, o que a gente organiza. Vocês viram como eu fiquei perdidinha agora aqui no racional, tentando manter o foco, as telas sumiam aqui na minha frente, e eu falava para o meu coração, tá tudo bem, Daniela, acontece. Dizem que é o Mercúrio retrógrado, tá tudo certo, né? Então, como é que a gente faz esse manejo disso que a gente está vivendo aqui, com, por exemplo, uma parte que vai para uma camada um pouco mais profunda? Então, a gente já falou até agora de várias organizações corporais, né? A gente começou falando que, olha só, temos uma premissa de que somos organizados por uma unidade funcional que organiza corpo, emoção e energia como um sistema conectadinho, onde um vai representando o outro. Falamos que temos e estudamos as couraças musculares, né? O curso de couraças musculares, cada módulo a gente vai trabalhar
uma dessas couraças, né, por um mês, cada uma dessas couraças, para a gente poder fazer o aprofundamento dessa teoria e conectando com as outras. E, além disso, a gente conversou aqui sobre essa contribuição do Boadella, criador da biossíntese, que vai falar tanto das pontes de conexão entre uma característica, um biotipo, uma estrutura e outra, uma camada e outra, quanto ele também traz essa contribuição de que existem pessoas mais racionais, pessoas mais emocionais, pessoas mais da ação e do movimento. Estou sendo bem reducionista, bem assim, tentando ser didática, mas a gente tem que sempre ter a cabeça aberta aqui para não estereotipar tudo isso. Gente, vamos lá. É muita coisa para a gente articular, né? E a gente falou só de 3 autores. Mas são 3 autores que têm um diálogo muito próximo uns dos outros. São todos aqui neo-reichianos, né? Então, se a gente tem como base o Freud, que começou com a psicanálise, o Reich, que era aluno do Freud e que estruturou o conceito da psicoterapia corporal, da psicologia corporal. Nós temos aqui, então, esses outros autores, que é o Lowen, com a bioenergética, e é o Boadella, com a biossíntese. Respirando todo esse nosso caldeirão, a gente vai agora falar da última premissa. A última premissa que compõe essa aula, e de novo quero fazer um convite, se você é novo, nova por aqui, muito novo na psicoterapia corporal, escreve para mim, porque a gente vai marcar um curso introdutório para tudo isso que eu falei em 10 minutos, ficar trabalhado ao longo de um dia inteirinho, manhã e tarde, pelo menos 2 períodos de trabalho, tá? Mas além de tudo isso, então, a gente tem outra premissa, que é a gente entender as etapas do desenvolvimento emocional, né? Então, a gente entender aquelas etapas clássicas que quem já é da psi conhece, que a gente vai trabalhar com o primeiro traço do desenvolvimento, né? Um traço ali de esquizoidia, que pega o primeiro anel, depois a gente vai ter um traço de oralidade, que pega o segundo anel, depois a gente pode ter um traço mais para psicopatia, que pega aqui as defesas do anel torácico. No meio do caminho, a gente pode trabalhar temas importantes de narcisismo. O pescoço não está envolvido só no narcisismo, mas ele é um referencial importante para a gente pensar também e principalmente essa nossa autoafirmação, tanto narcísica real do contato, quanto aquela informação que não é tanto desse narcisismo do eu me afirmo como algo bom para mim, do meu processo de individuação, mas a gente também vai falar desse pescoço agindo nesse narcisismo com um espectro um pouco mais agudizado, como o próprio Lowen traz dentro do livro dele, do narcisismo, né? E a gente vai ter também, então, os temas abdominais, do masoquismo, os temas pélvicos, da rigidez, da sexualidade e de toda essa distribuição de energia. Pulei agora falando com vocês de um carinha super importante para todo mundo que está aqui. Muita gente vem por causa dele. Patrícia, querida, a aula não está sendo no YouTube, foi uma coisa que caiu. E aí a gente está fazendo pelo Instagram e quem está dentro do grupo de alunos está fazendo a aula dentro de um link do Google Meet que está ali dentro do grupinho de alunos, tá bom? Como eu estou sozinha aqui, infelizmente eu não consigo parar aqui para falar com vocês por lá. Fiquem por aqui, depois entrem no grupo que eu posso compartilhar esse material que eu estou apresentando para vocês. Eles também não estão vendo, tá? A gente está aqui só na tela. Então, vamos lá. Esse pessoal, um ponto comum entre todos nós, então, que é o diafragma, né? Por que diafragma como um ponto importante para a gente? A gente pode fazer uma brincadeira, então, brincadeira porque eu estou falando de um estereótipo, não estou falando de um dado absoluto aqui, vamos tomar cuidado com as coisas que a gente interpreta. Quero fazer uma brincadeira aqui, que a nossa neurose central, ela está representada pelo nosso diafragma. A nossa neurose central, o nosso grande conflito existencial, corporal, que está ali conectadinho com a nossa história de vida e com essas couraças todas que o Reich está falando. De alguma maneira, cada um tem a sua estrutura,
né, o seu traço predominante de comportamento de caráter, caracterológica, que eu não estou falando de caráter moral, estou falando de traços de caracteres, de comportamento, de organização afetiva no mundo, né? O nosso diafragma ele está envolvido, regulando um pouquinho da nossa neurose, que é isto ou aquilo, papai ou mamãe, aqui ou lá, né? É o nosso conflito básico existencial. E essa tensão diafragmática, todas as tensões e todos os anéis têm uma importância para a gente fazer uma regulação do quanto de contato que a gente faz ou não faz com o outro e com a gente mesmo. Mas é muito interessante o diafragma, porque é como se ele ajudasse a gente a não fazer contato com a sensação principal de integração, com uma das sensações mais profundas de integração. Até porque ele representa essa cisão que acontece, essa separação que acontece entre a parte superior do corpo e a parte inferior, né? O desejo e o amor, o ir e o sentir, que a gente pode trabalhar na metáfora, a gente pode trabalhar na simbologia, mas muitas vezes a gente vai estar trabalhando de maneiras um pouquinho mais concretas e que vai aparecer bastante na clínica. Algumas pessoas vão ter esses sintomas diretamente associados ao diafragma, às vezes vai ter um refluxo, vai ter uma azia, às vezes vai ter uma gastrite um pouquinho mais importante, pode ter uma lordose diafragmática, né? A lordose, em vez dela estar na lombar ali, fazendo aquela curvinha próxima do bumbum, ela sobe um pouquinho e fica mais evidente na altura, né, referente às costelas ficam mais para frente e a curvatura atrás fica mais tensa, representando o grau, então, de tensão muscular desse nosso músculo abençoado, que é o diafragma, e que, olha que importante, quando ele tá legal, o nosso coração fica mais, mais próximo desse arcabouço, desse chão, né, que o diafragma constrói. Quero trazer para vocês essa imagem, que da mesma maneira como a gente tem a pelve, então, construindo o nosso arcabouço pélvico, que é um chão, é o assoalho pélvico, a gente tem também o diafragma construindo esse assoalho para o nosso coração. Não que o coração esteja solto lá em cima, ele está fixado por estruturas de fáscias musculares, de aponeuroses, que estão sustentando, né, o coração, o saco do pericárdio, envolvendo o coração, envolvendo esse saco do pericárdio do coração, saem ramos importantes, aponeuroses de fáscias, né, de tecido conjuntivo, que sobem por baixo do externo, prendem aqui na nossa cervical e também faz uma fixação na parte posterior ali, nas nossas vértebras, né? Então, o nosso coração ele está protegidinho aqui no nosso núcleo torácico, mas o posicionamento dele está muito interligado com o contato que ele pode ou não fazer com o diafragma. O que eu quero trazer para vocês? Por que eu fiz essa introdução longa? Mesmo para aqueles que já têm experiência nisso tudo que eu estou trazendo, para que a gente não corra o risco de vir para uma aula de coração muscular olhando uma estrutura sem relembrar na nossa mente rapidamente toda essa complexidade de tudo isso que está conversando junto com a estrutura que a gente está dando ênfase hoje. Então, pessoal que está chegando, não dá para a gente falar, pessoal, que existe um traço que é específico da couraça diafragmática, do anel ocular, da oralidade. Eles podem ser mais característicos dali, mas eles estão corregulados, peguem essa palavra, eles estão corregulados pelas outras estruturas corporais. É por causa dessas outras estruturas corporais que a minha oralidade é diferente da sua, que é diferente de outra e que é diferente de outra. Então, a gente concebeu até aqui a unidade funcional,
as coraças musculares e as etapas do desenvolvimento, sendo que para falar da aula de hoje sobre conexão dessas etapas do desenvolvimento, eu puxei ali mais uma lentezinha, que é a do nosso diafragma. Vocês estão bem? Alguma dúvida, pessoal que está aqui na aula? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu trago aqui para o pessoal que está no Instagram. Ok, então vamos seguir. Então vamos lá. Pensando a conexão, então, a gente vai pensar que a gente está recebendo o nosso paciente no nosso consultório e que talvez seja ali uma das primeiras sessões dele, ou você mesmo ali, em um dos seus primeiros manejos. Algumas coisas que eu acho que é importante a gente pensar para entender uma dinâmica que está acontecendo. A primeira dinâmica é como é que ele se organiza na conexão com ele mesmo. Essa é uma primeira dinâmica. A partir dessa conexão dele com ele mesmo, com o próprio corpo, como que ele vai estabelecer a conexão com você, terapeuta, concebendo que você, terapeuta, também tem defesas, também tem tensões, e que você vai se corregular e se organizar nessa dinâmica com cada um dos seus pacientes, nesse encontro, nessa interação que vai ser as defesas do paciente e as suas defesas dentro desse caldeirão que é, muitas vezes, o setting terapêutico, né? Nesse ambiente, a gente está trazendo um pressuposto que é o corpo vai ser uma das primeiros caminhos da comunicação. Acho que isso já fica claro para todo mundo que está aqui. Antes da fala, existe esse campo corporal que está chegando. E aqui uma primeira pergunta. Quando essa pessoa está chegando, ela está chegando é, já está colocando muito de cara, já está colocando muito diretamente uma interrupção do contato, mostrando para você uma interrupção do contato dela com ela mesma, ou mesmo colocando uma barreira muito assim caricata da defesa dela com você. Esse é um dado importante que a gente vai ter que explicar, que a gente vai ter que entender pela psicodinâmica corporal, tá? Um segundo ponto, né? A gente está falando então que essa defesa, ela se organiza e ela aparece no corpo, muitas vezes antes da narrativa. E aí o que que a gente tem que trazer como pressuposto também do consultório? Muitas narrativas, elas são organizadas e elas são colocadas e elas não estão em acordo com aquela estrutura corporal que você está olhando. Por quê? Porque a gente aprende a performar, a gente aprende a contar da gente, a gente aprende a apresentar os nossos problemas, não só para o outro, mas para a gente mesma, muitas vezes a partir do nosso ideal de eu. Vai pegar um pouco aquela aula passada ali do narcisismo. Então, eu posso chegar para você no consultório, numa primeira sessão, falando para você que a relação com a minha mãe é maravilhosa, que eu não tenho esse tema, que esse tema já foi muito bem trabalhado em muitas terapias, que eu não gostaria que nesse novo ciclo de terapia a gente abordasse tudo de novo sobre a mãe. Isso aqui é uma clássica, né, que a gente escuta com o pessoal que já fez bastante trabalho terapêutico. E naquele corpo você está vendo algum grau de uma profundidade desse tema ali, recorrente, e que você vai falar, ok, é uma informação importante, vou acolher, vou escutar, vou anotar, mas não vou deixar de perceber que esse corpo que chega, ele chega também com uma narrativa visual que eu posso ler, que eu posso ver, e que está me trazendo aqui características dessa etapa do desenvolvimento em que essa nutrição, então, ficou um pouquinho não suficiente, por exemplo, né? Só como exemplo. A segunda coisa que eu quero, a terceira coisa que é importante trazer para vocês é uma confusão que existe. Eu estou trabalhando aqui uma dialética entre a conexão com o corpo do paciente e a conexão do paciente com você e de você com o paciente. Estamos trabalhando essas três esferas de conexão. O paciente faz contato com ele mesmo, o paciente faz contato com você faz contato com o paciente. Estamos trabalhando aqui num campus de anatomia, estamos trabalhando num campo de transferência, de conta-transferência, que a gente vai poder trabalhar a partir do corpo, né? E aqui, só para deixar claro algo, também é um pressuposto.
uma diferença grande entre conexão e empatia, né? Muitas vezes, né, terapeutas integrativos, complementares, terapeutas em geral, pessoas que trabalham com as relações de cuidado, se sentem e se nomeiam extremamente empáticas. Isso é maravilhoso. Mas a gente vai ter que começar a explorar até onde, na técnica que eu começo a conhecer a partir da psicorporal, até o que ponto é uma empatia humana, solidária, que tudo bem, ela está presente dentro do campo, do setting, mas até que ponto isso começa a entrar para um manejo de uma outra camada. A camada de escuta clínica, ela é uma outra camada de escuta, para além dessa empatia. Não estou diminuindo a importância da empatia, não. Eu só estou falando que quando a gente está no setting terapêutico, ela começa a tomar uma outra proporção de comunicação e que é fundamental, porque é através dessa conexão que você vai estar estabelecendo com o seu paciente, através da escuta e dessas palavras, que vai estar acontecendo o processo de regulação e corregulação, então, de todo esse atendimento, tá? Uma quarta questão que eu quero trazer para vocês aqui é: quando a gente fala sobre conexão e desconexão de si, conexão e desconexão do outro, e não quero ser repetitiva, mas é muito importante ficar claro que cada organização de cada pessoa, de cada traço caracterológico, vai ter um padrão diferente de viver a própria conexão e a própria desconexão. Eu vou chutar um pouquinho o balde para trazer uma radicalidade só para a gente poder captar a ideia e aí a gente volta para falar dos traços das couraças musculares. Quem tem contato familiar, afetivo ou clínico com pessoas com TEA, ou mesmo se você tem TEA, essa é uma boa referência para a gente começar a pensar graus de conexão diversos, tão diversos quanto o número de pessoas, provavelmente, do planeta Terra. Então, aquilo que para você simboliza, significa conexão, para o outro pode parar há 10 quarteirões atrás e tá tudo ok. Isso está contando sobre a organização psíquica, emocional, corporal dessa pessoa. E não é às vezes que essa pessoa sinta menos ou que ela esteja mais interrompida do que o outro. Às vezes isso tem a ver com todo um processo neurobiológico, emocional, somático, de um sistema que está organizado de uma maneira diferente do seu. E o consultório, ele é esse lugar onde a gente vai fazer essa aproximação, tateando o que é diferença, o que é aproximação dentro, então, dessa dinâmica e desse encontro com essas defesas, com essas couraças, né? Então, a gente vai entender que cada estrutura de caráter se conecta de um jeito. O esquizoide tem um jeito de se conectar com você. Provavelmente, ele vai trazer uma narrativa racional. Provavelmente, ele vai ser extremamente uma chance dele ser muito metódico nas explicações racionais dele para se conectar com você. Se você também tem esse traço da esquizoidia, às vezes ali vai ser uma ponte de conexão. Se você pegar esse cara numa primeira, segunda, terceira sessão e quiser ficar batendo na tecla para esse cara integrar, para esse cara sentir, porque você concebe que ele não está fazendo contato com o coração e com o afeto e com a emoção, você já está projetando nele de cara ali um estigma interno que vai atrapalhar no campo essa vinculação. Está fazendo sentido? E tudo isso é narrado pelo corpo, tudo isso aparece também pelo corpo. O corpo ele vai ser o nosso grande auxiliar para a gente mediar os nossos encontros, aceitando toda essa gama de diversidade que a gente vai encontrar. Tem uma galera daqui que eu sei que é da fisioterapia, né? Fisioterapia é clássica, gente. Você toca o paciente, tem paciente que pula. Você toca o paciente da mesma concebendo que você está com a mesma intenção, né? Nunca que a gente vai conseguir neutralizar. Tudo bem, Kátia? Deixa eu ver se tem alguma coisa importante aqui que você está colocando além disso, querida.
Ixi. Ok, muito bem-vinda, gente. Volta, volta sim, Kátia. Muito bem-vinda. Pode retornar assim que você puder. É, estava falando da pessoal da massoterapia, da fisioterapia. Uma pessoa você vai tocar, ela vai saltar e ela vai recuar e ela vai ter uma reação. Uma outra pessoa você vai tocar e ela vai relaxar, ela vai querer mais daquele toque, mais daquele contato. Então a gente vai ter essas estruturas psíquicas que se organizam historicamente, energeticamente, né, afetivamente, com toda essa diferença. E aí, lógico, né, gente? Estou batendo nessa tecla desde o começo. O corpo do terapeuta, ele é um instrumento clínico, ele é um instrumento central. Eu sei que tem gente que pode vir de uma psicanálise, é, é, da psicanálise mais, não posso falar que é mais freudiana ou mais lacaniana, mas talvez de uma psicanálise um pouco mais estruturada, um pouco mais clássica, acho que essa palavra é boa, em que talvez existe todo um porquê, né, na psicanálise clássica, da gente pensar a neutralidade da escuta, a neutralidade do terapeuta. Respeito muito isso, eu acho que isso existe um lugar maravilhoso, eu só quero colocar aqui não uma comparação entre melhor ou pior, mas eu quero deixar claro para vocês que a psicorporal, ela é concebida de um outro lugar. Ela é concebida de um lugar em que o nosso corpo importa. E importa justamente porque, como a gente não acredita, pelo menos no tipo de clínica que a gente faz, né, que não é a psicanálise clássica, a gente não acredita na neutralidade da clínica, a gente não acredita que a gente atende todas as pessoas da mesma maneira, né? Estou trazendo exemplos, talvez a psicanálise não esteja dizendo isso, mas é só para trazer referências do que eu estou falando. Eu não concebo que eu consigo deixar tudo neutro, tudo isento, quando eu escuto a história da Maria Alice, que de repente está trazendo algo que me lembra uma pessoa muito querida ou alguma coisa que eu mesma vivi, que sei desse registro no meu próprio corpo, de repente estar pegando o registro de uma outra pessoa aqui que eu nunca escutei nada parecido, é a primeira vez que eu estou tendo contato com aquilo, e aquilo reverbera no meu corpo uma outra impressão. E a outra coisa que eu quero falar sobre o corpo do terapeuta é, Ah, mu- muitas não. vezes, aquilo que a gente concebe como intuição, convoquem que a intuição está no teu corpo. Intuição é uma experiência também de ordem corporal. Captei algo de algum lugar, captei do campo, ok. Captei do campo, provavelmente eu sinto aquilo de alguma maneira também no meu corpo, checo comigo, né? Nossa, será que ele tá. Outro dia eu entrei numa sessão com uma paciente que eu estou há muito tempo. Eu estava muito mais sensível do que habitualmente eu sou. Eu tinha feito uma sessão de terapia um dia antes e eu estava mais aberta, mais sensível, muito conectada comigo. Vamos dizer que eu estava tantos por cento mais sensível do que normalmente eu sou. Entrei no campo, olhei para ela, senti um campo de amorosidade diferente. E foi tão interessante, porque aquele tema daquela sessão foi um tema em que ela trabalhou a relação afetiva com um novo parceiro, e era algo que estava sendo muito novo para ela, era um campo de muita amorosidade, é, e, que, e que eu fui me dando conta porque eu estava sentindo no meu corpo um tipo de amorosidade. Eu falava, mas o que que é isso? Isso é meu, é da Daniela, isso é do campo. E aí eu fui checando, antes de projetar nela a minha emoção, antes de projetar nela o que eu sinto, eu fui checando, eu fui testando, até que chegou um momento em que isso veio. Quando isso veio, eu falei, bingo. Era a partir deste lugar que eu sinto, eu me conecto ou não com essa pessoa. E o que que vem no tema do afeto? As nossas defesas, as nossas couraças, a maneira como eu vou
me conectar ou me desconectar com o outro, né. Então trazendo aqui como que esse repertório, ele é extremamente, construído a partir do nosso próprio corpo. Então, vou trazer algumas perguntas para vocês, quero convidar vocês, mesmo o pessoal que está aqui, pessoal do Instagram, estou dando uma aula pelo Meet, vocês são super bem-vindos. Vou colocar aqui para vocês algumas perguntinhas que eu pensei para hoje, tá? Fechem os olhos quem puder, quem estiver tranquilo em casa, faz contato com você, põe a mão no coração. Vamos pensar um pouco na nossa história. O que que você, terapeuta, entende por conexão? O que que é conexão para você? No mundo ideal, o que que você espera que seja a conexão? Você já teve alguma experiência que você se lembre, que você nomeia próxima dessa que você colocou como um mundo ideal? Como que você sente a sua conexão com o seu próprio corpo? Ela está profunda? Ela tem sido um aprendizado novo? Tem dias em que ela tá ok, tem dias em que eu tô conscientemente mais cindida, mais separada de mim. Quando eu tô mais separada de mim, eu noto quais são as partes do meu corpo que contraem. Eu noto se os meus olhos se desviam do contato, eu noto se a minha vista fica mais embaçada, eu noto se eu tenho maior necessidade de que meu parceiro, minha parceira me olhe nos olhos. Eu sinto uma maior necessidade que o outro fale comigo com um pouco mais de calma, de atenção, de cuidado. Na sua infância e adolescência, você se sentiu conectada com o seu corpo? Pois Ou é, será que A gente não sabe nada. pois Clemilton, é. você pode Então, fechar, por favor, o seu áudio? Se você não puder, eu vou fechar aqui, pessoal. Fechou, obrigada, querido. Vou repetir a última frase. Na sua infância e adolescência, você se sentiu conectada com o seu corpo? Ou foi uma época difícil para você, em que você não estava muito legal nessa relação com o corpo? Você se sentiu durante esse período conectado com a tua família? Na tua infância, você se sentia seguro, segura dentro da tua casa? Pais, avós, tios, irmãos? E como que foi na escola, na infância e na adolescência? A escola foi um lugar de pertencimento, de acolhimento, em que você se expressou livremente? Ou ela representou um lugar de hostilidade, de frieza, de ameaça? Você experimentou situações em que você se sentia muito estranho, muito estranha, muito destoante do ambiente em que você frequentava? Ou você estava relaxado, brincando, rindo, quieto, tranquilão, sem ter que se preocupar muito com isso, porque nem fazia parte do teu repertório essa preocupação? Você já sofreu por se sentir não apenas sozinho, sozinha, mas desconectado de si e da vida, como se isso representasse uma grande confusão? Tô sem raiz na vida, tô sem raiz no chão. Você já teve medo dessa sensação de se sentir sem contorno, desconectado, sem sentido em si, sem sentido no outro, sem sentido na vida? Você já sentiu o corpo ou o seu rosto numa experiência de desafio, de medo, meio que derreter, sumir, ir embora, como se você quisesse ir embora daquele lugar? Você gostava de sentir que em eventos que você não gostava, você tinha sono, meio que apagava, queria ir embora? Ou não, você ficava presente demais, brincava com tudo, aproveitava pra caramba? Como é que você estabelecia os seus laços de conexão?
Você nomeia isso como bom, como desagradável, sem julgamentos. Todas as possibilidades são possíveis, porque todas elas, sem exceção, existiram para que a gente estivesse bem organizado, bem organizada na vida. Você gostava, desculpa, você exige a presença do outro a ponto de você precisar sentir a presença dele, você tem que ficar todo o tempo se assegurando, confirmando que o outro está presente com você, conectado com você, porque muito raramente, muito rapidamente você perde o contato. A presença das outras pessoas, elas potencializam ou elas atrapalham a tua conexão com você mesmo. Sem julgamento, são só perguntas. Essas perguntas constituíram a gente. Vocês podem ter outras perguntas que eu não citei. Respirem com tranquilidade. A gente não precisa responder tudo isso. É um campo de sensibilização para a gente continuar aqui outros assuntos. Vando devagarinho voltando, eu vou falando. Não se preocupem em pegar cada palavra minha, vamos deixando isso atravessar o corpo e vamos deixar isso compondo aqui esse ambiente de hoje, que é uma rede de conexão. Simbolicamente, estou convidando vocês, estou convidando o inconsciente, estou convidando o corpo, para que a face muscular de vocês hoje, que é o nosso tecido conectivo, esteja aqui sendo vivenciada, experimentada, tecendo aqui canais de conexão com diferentes partes do nosso corpo, do nosso eu, do nosso self, né? Toda defesa é, na verdade, uma forma possível de vínculo. Toda defesa é, na verdade, uma forma possível de vínculo. Queria que a gente pensasse naquela pessoa ou naquele momento da nossa vida em que a gente estava mais cindido, mais tensionado, que a gente chegava nos lugares, não queria ver ninguém, não olhava ninguém, não via nada, ou aquele nosso paciente que chega, senta e fica durante meses, talvez durante anos, conversando com a gente sem olhar para a gente, sem fazer uma expressão vincular, sem fazer uma demonstração, e você fica ali para a gente abrir um pouco a cabeça de que esse bloqueio ocular, né, isso que aparentemente está separando a gente do setting, né, tá contando para a gente, na verdade, qual será o vínculo possível dessa pessoa nesse momento, né? Sem que eu tenha que corrigir nada, sem que eu tenha que simplesmente aceitar esse campo, esse organismo da maneira como ele está chegando agora. Porque a clínica haitiana, ela ensina a gente a ver isso, a receber isso, e dar boas-vindas a essa realidade, a essa organização corporal única. Então, quem já me acompanha há muito tempo já deve ter cansado de ouvir eu falando sobre isso. Quem é novo, eu gostaria muito de trazer para você essa perspectiva, não só amorosa, gente. Amorosa parece que fica uma coisa meio ali, do bonzinho, do docinho, mas não. A gente está confirmando cada vez mais pelas teorias, pela teoria polivagal, por todo esse entendimento neurobiológico, que resgatar o nosso pertencimento com a gente, com o outro, é a nossa possibilidade de restauração. E é 1000 vezes mais importante que você, terapeuta, na tua clínica, seja no Reiki, seja na massoterapia, seja na físio, seja no psi, seja onde for, é mais importante que você se vincule bem com o teu paciente do que você tenha uma técnica mirabolante para aplicar. A técnica mirabolante, ela não se sustenta sozinha. Fazer liberação ocular todos os dias é muito bom até um certo grau, principalmente quando eu estou sob orientação com o terapeuta. Então, eu tenho meu terapeuta, que eu vou toda semana, que eu vou a cada 15 dias. Então, eu vou para minha casa, eu faço a mobilização, eu percebo como é que eu estou, eu tenho um insight, eu vejo algo novo, eu associo ao desbloqueio da minha couraça muscular, mas mais importante do que isso é que isso seja trabalhado num campo seguro, num campo vinculado, num campo protegido.
Porque tem algo absurdamente desorganizador que é: fiz contato com algo, amanhã eu faço outra prática corporal, eu faço contato com outra coisa, depois de amanhã eu faço outra prática corporal, eu faço contato com outra coisa, sendo que às vezes eu não estou vivendo isso de um jeito que, sinceramente, eu estou dando conta da minha autorregulação, e que eu estou ali investindo muitas vezes numa instabilidade, numa insegurança, né? Então é muito importante que o nosso processo de liberação corporal, emocional, ele aconteça dentro de uma relação que dê coesão para tudo isso. E aí, né, a gente vai falar que o fundamento disso, né? O Reich falava que a couraça, ela não só impede o contato, mas ela organiza uma forma possível de contato, né? O traço oral, a oralidade, vai caracterizar uma maneira específica do seu paciente se conectar, tanto com ele quanto com você. A psicopatia é completamente diferente. A rigidez, então, totalmente diferente. Então, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, com toda aquela dinâmica que a gente trouxe no começo dessa aula, o Lowen vai falar que o contato ele começa com a sensação. Ele vai falar muito sobre o que acontece com as pessoas que não sentem. E essas pessoas que não sentem, qual é este lugar a partir do qual ela tenta se conectar com você, ou ela ainda não sabe, não teve a experiência, não teve o repertório, não teve alguém que pegasse ela pela mãozinha e falasse: vem cá ter uma experiência de conexão comigo. Claro que isso não precisa ser falado, né? Uma criança que é acolhida está sendo acolhida por uma conexão. Uma criança que não passou por essa experiência é uma lacuna, é uma ausência. E tá tudo bem, gente, porque todos nós aqui, em algum grau, podemos não ter passado. Mas a gente está aqui, a gente vai fazer um processo terapêutico, a gente vai fazer um grupo de movimento, e a gente está reorganizando esse tecido, que é também um tecido corporal. As faces aqui estão se reorganizando, se tensionando e se distensionando cada vez que você se aproxima mais de um colega, respira um pouquinho mais uma intimidade, acha que é demais para você e pode ser mesmo, recua, vai um pouquinho para trás, né? Vai muito e fala: nossa, hoje eu posso me entregar nesse abraço. Nossa, esse abraço é uma experiência nova, eu nunca tinha sentido isso antes na vida, né? Eu me lembro muito de um dia que eu estava em terapia, foi com meu ex-terapeuta, eu já fazia bioenergética há muito tempo, e eu estava sentada na frente dele depois de uma sessão, e por um fragmento de segundos, eu, da minha esquizoidia, vi ele me vendo de um jeito que eu não era habituada a ser vista. E eu me assustei de duas coisas. Eu me assustei porque eu vi que ele me via, mas eu também me assustei porque eu vi que ele sabia que eu estava sendo vista. E aí, para onde eu me esconderia? Não tinha para onde me esconder. Não tinha como me esconder. Durou alguns segundos, deve ter durado, não sei, 3 segundos. E aí eu me assustei e depois do susto eu me emocionei. E aí eu falei para ele: eu me senti vista por você, eu senti que se tocou algo não só dentro do meu coração, mas eu estou sentindo um calor aqui no fundo dos meus olhos, como se estivesse derretendo algo, e eu estou sentindo uma coisa que é a primeira vez que eu estou sentindo de toda a minha história já. Eu devia estar ali com uns 40 e poucos anos de idade. Então, esse lugar do setting terapêutico, que às vezes a gente trabalha alguns meses para ter essas experiências que são rápidas, mas absurdamente transformadoras. Às vezes isso não vai acontecer como psicoterapeuta, vai acontecer numa sessão de fisioterapia, de microfisioterapia, numa sessão de massagem clássica, numa sessão de reiki, que eu fiquei durante muito tempo me tratando,
e com uma terapeuta de Reiki. Minha questão energética, ela não tinha uma abordagem específica de psicodinâmica comigo, ela me escutava e a gente ia para a maca, eu ia receber o Reiki, e aquilo para mim foi uma restauração de vínculo fundamental para minha vida, que durou um bom tempo. O que muda é o terapeuta saber a intensidade que aquilo está acontecendo, se está sendo uma intensidade, uma sessão reguladora para o teu paciente ou não, porque não existe protocolo. O atendimento ele é criado na hora, então se você está seguro ou não nesse manejo. E aqui vem um presente do Navarro, né? Pelo menos para mim, quem já é da linha do Navarro não deve ser novidade, como eu não sou da linha do Navarro, é uma novidade. Eu peguei esse texto preparando a aula para vocês. A conexão, ela depende da atitude tônica do terapeuta. A conexão depende da atitude tônica do terapeuta, para ele, e não a do paciente. A gente tem que pensar para o Navarro. A primeira forma de comunicação humana, ela é tônica, ela é não verbal. O que é tônica? Tônica se refere ao nosso tônus, tá? Vou trazer de novo o rosto porque vocês estão me vendo. Eu sou uma pessoa com bastante traço esquizoide oral. Vamos lá, né? Ó, hipotonia, lábios finos, tem que trabalhar muito aqui. Uma tensão muito crônica aqui, é como se aqui tivesse tão crônico que chega pouca energia para cá. Eu tô com uma garrafa nova que tem canudo, e ele é um canudo que tem que fazer resistência para puxar. Eu tô achando o máximo, porque eu tô sentindo a convocação do meu tônus na hora de sugar. É um traço aqui da oralidade, né? Eu tenho olhos que na foto eu tô com o olho super arregalado, na posição de repouso, então é um traço da minha couraça. Pessoal, a conexão tá boa para vocês? Tá tudo bem? Voltaram a escutar? Tá tudo bem? Tá, ok. É, então, como que esse tipo de tensão ele está se organizando ou não? O que que isso? Obrigada, Abimael. Ok. Então, o que que é importante em termos de presença tônica a gente entender? Que quando eu recebo uma pessoa com muitas tensões nesse primeiro anel, pode ser que ela seja uma pessoa que foi construída com uma carga um pouco menor, uma subcarga. Pessoas que são mais esquizoides e mais orais têm um predomínio, têm uma tendência, nunca vai ser regra, nada do que eu falar nunca vai ser regra, mas tem uma tendência de serem pessoas com uma carga menor. Como eu me trabalho com a bioenergética há muitos anos, hoje eu não estou tão oral, tão esquizoide. O meu rosto hoje tem muito mais vitalidade, muito mais cor do que quando eu tinha 20 anos. Se você pegar uma foto minha de 15 anos, de 20 anos de idade, a minha pele era cinza por falta de vitalidade, por falta de vício. Hoje, tem dia que eu tô vermelha corada, não é só calor, menopausa, não. É da energia que hoje chega mais no rosto, chega mais no olhar. Se eu perco a minha energia e abro a câmera amanhã, vamos ver. Isso geralmente acontece comigo na minha última semana de aula, quando eu faço semanas longas. É nítido, meu último dia, meu olho tá mais estruturado na esquizoidia, porque eu tô mais cansada fisicamente. Fico mais difícil sustentar um grau de energia maior. Isso aparece mais no corpo. Isso tem a ver com o nosso estado tônico, né? O quanto de presença eu sustento com vocês, ou quanto de presença que eu vou embora e não sustento com vocês. Esse grau de presença tônica, ele é central para o encontro que a gente vai fazer com o nosso paciente, principalmente se ele tiver uma presença tônica de subcarga.
Talvez ele não tenha tido, ao longo da experiência de vida dele, um adulto com carga, com tônus, com presença, com calor, com ternura, com pulsação viva suficiente para fazer esse investimento. Freud já falava do investimento libidinal das mães, dos pais, dos cuidadores no bebezinho, que é: eu tenho tanta energia, né? Que eu tô aqui com você, ou mesmo cansada, mesmo exausta, meu corpo é um corpo pulsante, eu posso estar dormindo, eu posso estar quieta, eu posso não estar aguentando mais escutar esse chorinho de bebê, posso estar exausta, mas eu tenho um campo, eu tenho um tônus que vivifica e que investe energia, investe olhar, investe reconhecimento, e essa criança vai crescendo com esse tônus de vida. Ou esse baixíssimo investimento que deixa muitas vezes esse momento da vida muito separado, um corpo muito subcarregado, com pouca ação tônica. Outra coisa que vai acontecer no consultório, vai chegar pessoas para a gente muito mais sobrecarregadas do que a gente. E qual vai ser, então, o nosso tônus corporal? Porque a gente tem que saber que o nosso tônus corporal, de alguma maneira, ele é corregulador, né? Existem pessoas que acontece às vezes em casos, vou dar um exemplo esdrúxulo, em casos de mania, com um pouco mais de bipolaridade, quando está em alta, que quando eu estou atendendo no consultório, eu tenho que modular muito meu tônus, eu tenho que dar mais tônus para mim, eu tento convocar um pouco mais da minha atenção e da minha presença, eu preciso fincar mais meus pés no chão, eu preciso respirar com um pouco mais de presença, eu preciso modular minha voz com mais clareza para mim mesma, para eu sustentar a minha qualidade de presença comigo, na frente de uma pessoa que está com carga muito acima da minha e uma carga pouco conectada com a raiz dela, pouco conectado com o chão. Ela está muito para cima. A energia dela, os pezinhos não devem quase estar fazendo contato com o chão. Os pezinhos podem estar mais ali com pouca carga, e a carga pode ter subido muito, e a gente vai fazer a leitura disso no tom de voz, na carga, no corpo, em tudo isso, ao mesmo tempo agora. Então, essa sacada do Navarro, da atitude tônica, para mim foi um presente essa semana. Algo que eu já vi as professoras de bioenergética no campo atuando com essa presença tônica, com essa consciência de presença, mas que essa palavra, para mim, ela foi um presente. Então, mais uma frase em relação a esse tema, essa psicodinâmica da conexão, então, acho que caiu. Infelizmente a live caiu. Ok, tudo bem. O modo de se defender, muitas vezes, é um modo de se vincular, né? Trazendo isso para o nosso corpo, né? Aí eu passei bastante do horário com vocês por causa do meu atraso, mas isso aqui é fundamental para vocês que estão conhecendo as couraças, as defesas, as estruturas musculares agora, mas para todo mundo, né? A ponte disso com as estruturas de caráter do Reich. Cada estrutura, então, ela se defende, se vincula de um jeito, e isso explica 80% da nossa clínica integrativa. Para cada estrutura, né? O esquizoide, ele vai ter o receio da invasão, né? Então, a conexão, ela precisa se organizar a partir de uma distância segura. Esquizoidia, o terapeuta vai ter que manter uma distância segura. Tá fazendo sentido para vocês? Quem é da bioenergética já deve ter tido isso, né? Mas é algo importante da gente pensar na nossa clínica hoje. Na oralidade, onde tem um receio muito grande de ser abandonado, a conexão, ela vai acontecer pelo holding, pela paciência do terapeuta, muitas vezes, porque a gente vai estar com uma pessoa, muitas vezes, que a gente vai perceber que o time dela para fazer as coisas, para contar, para narrar, para explicar, vai ser algo muito, assim, detalhado da criança contando pra gente. Então a gente, né, não é que ela é infantil, não estou falando isso, mas ela tem um modo operante de narrar, e a gente tem que ter uma paciência para entender até onde ela está chegando, a gente tem que dar atenção, é uma maneira
onde isso vai acontecer. No traço da tensão torácica, né, das defesas do coração, das costas, né, gente? A gente fala tanto de coração, a gente tem que falar mais das costas. Da psicopatia, um medo da entrega, né, gente? O medo de confiar, é o desconfiado, é o paranoico, às vezes, quando esse traço está muito elaborado, né? Então, a conexão, isso é muito bonito. É muito bonito o trabalho na psicopatia, porque a conexão ela é estruturada pelo limite firme e humano. Se tem uma coisa que o terapeuta tem que ser quando está com traço de psicopatia, é sincero, é verdadeiro, porque se ele catar uma fagulha que você falou de mentira, ou se ele achar que você falou para agradar ele, ou que não era aquilo, que você fez um elogio e que ele desconfie, que na verdade você não acha isso dele, ele vai para aquele caminho oposto do ridículo. Ela tá zombando de mim, isso não é real. É um traço frequente. Então, aqui a sinceridade, o vínculo, a honestidade, né? Outra coisa importante aqui, a cilada da competição. A psicopatia chega no consultório convidando o terapeuta a competir com ele, né? Quando o terapeuta tem bastante traço de psicopatia, o terapeuta cai. Tudo bem, gente, a gente é humano, né? Mas quando a gente cai, vamos entender o que está acontecendo com a gente que eu me sinto desafiada a competir com essa pessoa. Quantos anos, simbolicamente, tem essa pessoa na minha frente que está me convidando à competição? Né? É um adulto, é uma criança? Com quantos anos ela dialoga comigo, né? Então a gente tem que levar isso para uma supervisão, a gente tem que levar isso para uma elaboração. O masoquista que são os traços de tensão abdominal profunda. Tô pulando aqui, né, gente, algumas estruturas, mas estou falando do clássico. Um medo grande desse peso emocional que ele carrega. E aí, de novo, tem algo importante que é a conexão, ela vai acontecer pelo respeito ao ritmo. É como se aqui a gente estivesse lidando com uma pontinha que traz da oralidade, uma ponta que traz da psicopatia. Aqui ele já atravessou essas duas etapas, ele aguenta, 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 ele carrega bastante, e você vai ouvir essa narrativa tendo respeito pelo ritmo dele. E o ritmo dele muitas vezes é um ritmo que é assim, quando você acha que ele vai cruzar a porta para a liberdade, ele solta a maçaneta e fala: não, é melhor não, não é para mim. E aí você vai rever todo o ciclo novamente junto com ele, e você vai acompanhar esse processo novamente. E a gente vai começar a entender o masoquismo talvez seja um dos traços mais potentes do trabalho corporal, no sentido, todos são muito, né, gente? Mas é que para o masoquismo é difícil demais ele ter a sensação de alívio, né? É difícil para ele sentir o prazer da descarga. Então, quando no movimento corporal, na expressão, no setting terapêutico, ele vivencia isso, é algo altamente restaurador. E na rigidez, algo sensacional, super da nossa cultura, dialoga com o narcisismo. A gente não está falando lá do primário, né, do começo do narcisismo, a gente está falando para última etapa do desenvolvimento, que é a rigidez, e a gente está falando para nossa cultura, gente. O medo de falhar, bombando nos nossos consultórios, bombando na nossa neurose, bombando na nossa vida. Quando eu trouxe no começo, né, o diafragma como corregulador da nossa neurose central, é importante, porque quando a gente está falando de rigidez, a gente não está falando só de pelve, a gente está falando de uma relação dinâmica muito profunda com o diafragma, também nessa gestão. E a conexão com a rigidez, nesse sentido, vai ser reconhecendo quem ela é, sem idealizar. A gente vai precisar construir um ambiente terapêutico em que a gente tem que falar para ela: aqui você não precisa ser o melhor, aqui você não tem que desempenhar, aqui você pode descansar, aqui você pode explorar um outro modo de ser, que não fazer o certo, né? Você flexibiliza a relação com o ideal do certo.
ok? Fez sentido essas 5 pontes de conexão quando a gente está falando das estruturas de caráter do Reich? Tá? Estamos acabando agora. Então, o tônus do terapeuta, ele organiza o campo, ele regula a excitação ou a baixa carga, vai modular a distância que a gente vai chegar e que a gente não vai chegar, vai criar uma possibilidade de confiança ou não, mas isso vai fazer parte, muitas vezes, do processo, tem que ser reconhecido, tem que ser bem-vindo, e vai permitir, então, que essa couraça se apresente, quem sabe, né, aí flexibilizando, experimentando, arriscando ceder para ter uma outra experiência relacional com você. Estou falando isso porque, gente, a coisa que eu mais escuto de pergunta é lógico que o pessoal que vem da psicologia elabora isso antes que a gente, né? Tô falando a gente porque eu venho da fisioterapia, né? Mas a coisa que eu mais escuto é: que exercício eu tenho que fazer para liberar tal anel? Que exercício eu tenho que fazer para liberar a minha pelve? Eu não estou diminuindo a importância dos exercícios, eles são muito importantes. Mas a grande sacada, a grande mudança, a grande virada é quando um desbloqueio mais profundo de energia, ele precisa acontecer concomitante com essa pessoa tá dando conta de fazer essa corregulação. Ou ela já foi por muito tempo terapeutizada e sabe fazer um manejo, ou ela realmente já é uma pessoa com um grau de autonomia muito grande, muito emancipada de si, emocionalmente, psiquicamente, e ela se elabora. Agora, necessariamente, a gente vai ver que isso acontece a partir da relação com o outro. E é a relação com você, terapeuta, que vai estar atendendo ela. Então, eu não estou colocando aqui uma batata quente no colo de ninguém, falando que a gente vai dar conta de tudo. A gente, obviamente, não dá. A gente, na verdade, dá conta de muito pouquinho. Porém, esse pouquinho é acompanhado. E esse acompanhamento é a grande virada, é a grande sacada, né? Gente, não vou repetir para vocês o que é atitude tônica, porque a gente já passou do tempo. Também não vou repetir a importância disso, mas partir mais da parte do terapeuta do que do paciente, porque eu acho isso um pouco já pressuposto. Vou trazer uma frase. Pois é, gente, eu anotei o livro, eu acho que é do Reich. Ah, é do Reich. A atitude do terapeuta deve ser vegetativamente regulada. Quem aqui já estudou terapia polivagal e vai pensar no sistema polivagal, né, regulando os nossos sistemas de luta, fuga, congelamento. Esse sistema de luta, fuga, congelamento, a gente associa ao nosso sistema neurológico, se chama vegetativo, né? E é daqui que o Reich está falando. A atitude do terapeuta deve ser vegetativamente regulada, tem que ser neurobiologicamente regulada. Não é que a gente está num falso self, ao contrário, é que em contato com o meu self, no setting terapêutico e disponível para aquele paciente, até onde eu posso estar, porque ninguém vai estar plenamente para ninguém nessa vida, mas até onde eu posso estar, naquele contexto, a minha atitude ela é vegetativamente regulada. Se o campo tem regulação do terapeuta, e muitas vezes isso é inconsciente, às vezes ele simplesmente é uma pessoa que tem essa carga muito bem regulada, o desfecho da sessão, o desfecho de um dia difícil, geralmente é um ótimo desfecho, por mais difícil que tenha sido aquela sessão. Quem conhece aqui é a professora Odila, figura do Brasil aqui, de bioenergética, né, Odila Veiga. Quando eu fui fazer a minha prova de título, né, de análise bioenergética, é muito estresse que a gente passa, a gente atende na frente, eu acho que eu atendi na frente de umas 30 pessoas, 4 professoras, é uma banca de professor assistindo, estava atendendo uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida, e a pessoa entrou num congelamento traumático em plena sessão, e quando ela entrou em congelamento traumático, eu olhei e falei, ferrou, tô reprovada,
que eu faço para tirar essa pessoa dessa situação? Eu desliguei do resto. Isso é interessante biologicamente que acontece com a gente. Ali eu desisti, eu joguei a toalha, não tinha mais Odila, não tinha mais professora, não tinha mais colega. Falei, eu foquei só nela. Nesse momento, foi extremamente importante para mim. A Odila levantou do lugar dela. E para quem conhece, ela tem um grounding lindo, impressionante, belíssimo. E ela só chegou próxima do campo, ela não invadiu o campo, apesar que ela tinha bastante sensibilidade para entender até onde ela poderia ir ou não. E ela sentou no campo. Só fez isso, não fez nada. Gente, o meu corpo de terapeuta fez um super aterramento. E desse aterramento, desse campo vegetativamente corregulado, eu tive suporte da mestra para bancar a sessão. Eu fechei a sessão, foi uma sessão belíssima, por sinal, acabei passando, porque eu dei conta de depois conseguir não só fazer o contorno, como falar, a gente vai hoje começar a construir um caminho de saída do trauma, de saída do congelamento. E de fato isso aconteceu, a gente conseguiu dar um passinho, mas foi um passo muito importante. E é essa a nossa função, às vezes, é um pouquinho, mas é um pouco aqui. Ai, é uma história muito bonita, porque me emociona duplamente, né? Pela Odila e por ter sido minha prova de título, que eu ainda não tinha noção que ia acontecer ali. É uma trajetória bonita mesmo, eu gosto de contar. E vem com muito carinho também, muita gratidão por essas mestras, né? A Odila é uma grande mestra. É, Bom, se o terapeuta está corregulando, aqui já é uma frase minha, a percepção do paciente, então, vai ser vegetativamente regulada, né? Então, se eu estou me autorregulando, ainda que você sinta que a pessoa saia não tão regulada, ela já sai com uma primeira sinapse, um primeiro repertório de um campo regulado. Essa informação é importante para o nosso paciente, tudo bem? Isso vai ser reforçado, terminando, gente. Genovino Ferri, né? O Genovino trabalha com a linha do Navarro, é mais um italiano, fala que o tônus do terapeuta cria o campo da confiança. Uma outra vegetoterapeuta italiana, Alicia Maglietta, não conheço. Essa informação eu não consegui localizar a fonte específica dela, estou falando aqui para vocês com ressalvas e cuidado. O corpo do terapeuta é o continente do processo, aquilo que está acontecendo ali, é o terapeuta que dá continente, principalmente para aquelas pessoas que não tiveram um continente psíquico emocional completamente formado. A Berterá, quem é da físio, né? Quem é da ginástica, as cadeias musculares, maravilhosa. A Berterá se baseou muito nas leituras haitianas. A presença corporal do profissional é o primeiro gesto, né? Essa presença importa. E o Porges, maravilhoso, da teoria polivagal, o Stephen Porges, né? Criador da teoria polivagal, que é o que a gente tem de novo hoje na neurobiologia. O sistema nervoso do terapeuta é o mestre regulador do encontro clínico, né? Então, a polivagal hoje dá base para aquilo que o Reich já fazia. Então, o que eu quero que vocês levem dessa aula? Toda regulação tônica, ela se manifesta fisicamente nas couraças, e é por isso que a gente vai fazer a leitura das couraças, por isso que a gente estuda couraças musculares, não é assim, liberou uma, o trauma está resolvido, né? Não é esse processo, às vezes acontece de ser, mas geralmente, né, não é simplesmente isso. Quando você estende a base a base estrutural do paciente, né? Você acaba enxergando a couraça como uma forma de contato e não como algo que é um defeito, um erro, um desvio. A gente sai dessa mentalidade patológica que a gente tem da relação de cuidado e a gente fala, não, Reich olhava por outra perspectiva. Reich é um grande vitalista, né? Ele olha a potência do corpo, ele olha a pulsão de vida. Então, qual que é o caminho? Se aqui foi bloqueado, qual é o caminho para a pulsão de vida? Qual é o gesto da pulsão de vida? Por isso que tem que saber ver as couraças, né? E também, obviamente, tudo que vocês já sabem sobre a gente poder fazer a leitura do olhar, da respiração, do gesto, da voz, da expressão, do que bloqueia, do que não bloqueia, do que sai, do que não pode sair, daquele gesto que o paciente começa a trazer, mas interrompe.
Isso é a caricatura da couraça. Eu ia te dizer algo que eu não vou dizer. Isso aqui é a caricatura da couraça. A compreensão desse vínculo tônico, então, vai ganhando precisão, precisão, enquanto você vai tendo esse desenvolvimento desse olhar e dessa relação que você vai estabelecendo, né? E aí, né, gente, o nosso grande desafio como terapeutas, né, transferir isso da teoria para a realidade é o nosso grande desafio, é respirando na frente do nosso paciente, é respirando em aula, é respirando com um colega, né, que a gente vai fazer, então, essa construção, beleza? Então, a aula, bati aqui 1h30, contando o atraso, o que eu preparei de aula teórica, então, é isso. Quero colocar para vocês, antes de abrir para os comentários, estou abrindo a 8ª turma de aprofundamento em couraças musculares, que são 8 meses de acompanhamento, são 8 meses de curso, cada mês a gente vai trabalhar uma couraça, dentro dessa perspectiva que vocês puderam acompanhar um pouquinho hoje. Quem é ex-aluno que está aqui, pessoal, a turma começa em fevereiro e, obviamente, quem é ex-aluno é vitalício, não tem que pagar nada, tá junto. Quem já é aluno ou quem quer, já sabe de couraças e quer uma mentoria, vai estar entrando a mentoria Couraças do Terapeuta, que vai acontecer intercalando uma semana e outra entre esses 2 cursos, que a gente vai aprofundar o encontro da nossa couraça com a couraça dos nossos pacientes e aprofundar também exercícios de leitura corporal e emocional. Para quem é ex-aluno, só vai pagar a diferença de preço, é pequenininha ali a diferença de preço, é um ano de aula direto, então vocês estão pagando R$ 1.000 por um ano de aula semanal, é muito barato, mas é muito importante para mim ter vocês juntos, né? E aí, gente, a apresentação, ela vai para vocês daqui a pouquinho no grupo. Peço desculpas aqui pela confusão do começo. Espero que amanhã fique tudo bem tranquilo para entrar. E eu quero ouvir de vocês dúvidas, questões, como é que vocês estão. Isso aqui faz parte do repertório que vocês já têm, não faz? Como que é esse conteúdo aqui para vocês? Me deem um feedback. Eu sei que eu estou com uma turma absurdamente mista de pessoas que têm todas as formações em corporal e de pessoas que estão chegando agora na corporal. Eu estou tentando fazer aqui uma mediação com vocês. Todo mundo é muito bem-vindo. Dúvida, gente? Conteúdo novo? Ah, Mohane, querida, obrigada. Sobre a dinâmica do início, a sensação que me veio foi: me conecto quando confio, e quando acontece, me sinto em um espaço aconchegante, num espaço acolhedor. É isso, é trazer essa experiência para o corpo, Abimael. Você tem, né? Você tem esse repertório junto com você, né, querido? Muito legal, bom ouvir. Dúvidas? Questões, comentários? É o que vocês acompanham, é o que vocês trabalham pelas couraças musculares? Faz sentido, não faz? É básico? Obrigada, obrigada. Você pega na mão. Obrigada, eu tento. Porque tem coisa que é assim que a gente vai fazer o processo. A gente vai fazer esse processo através do nosso corpo o tempo inteiro, né? Então a gente tem que fazer mesmo esse percurso interno, né? Ai, que legal, Eli. Fico muito feliz, viu? Que legal, muitas reflexões. Pessoal, fiquem à vontade. Uma boa noite de descanso para vocês. Amanhã a gente vai retomar e vai falar. Obrigada, Maria Alice. Amanhã a gente vai trazer o corpo da sustentação. A gente vai por uma outra ótica amanhã, que vai ser: hoje foi conexão, o tema de amanhã é sustentação e o próximo tema é liberação, tá?
E aí eu aguardo, então, vocês na aula de amanhã. Um grande abraço para todo mundo. Beijo, beijo.